Vamos lá, Alex. Vou começar primeiro com as perguntas do Rafael, do SBT. A primeira é: como você vê esse retorno ao Mirassol após um período de oscilação entre titular e reserva no Curitiba? Rafael, prazer falar contigo, né? No meu modo de ver, eu não tive um período de oscilação no Curitiba. Eu cheguei no Curitiba para jogar 4 jogos do estadual. Já sabia que logo após a lesão do Wilson ele iria voltar como titular, né? Mas eu fui para esse desafio e infelizmente logo no início ele teve uma lesão, eu tive uma nova oportunidade e dali não saí mais. E aí no início do ano passado, na realidade no final do estadual, do último estadual, né? A gente saiu com a derrota e num lance que já não mudaria muito a história do jogo, eu acabei sendo infeliz. O Nicão fez um gol muito bonito, numa oportunidade, né? E no jogo seguinte, que ia começar o Brasileiro, que eu já estava ali há um ano, foi uma falha que eu tomei o gol dentro todo esse ano. O Barroco optou pelo Wilson, né? Eu não concordei com ele, achei injusto. Até no dia seguinte a gente trocou uma ideia, conversou e eu expliquei para ele meu ponto de vista, que era um peso que ele estava jogando sobre mim, sobre a derrota de um título, né? Mas ali o Wilson entrou, jogou, fez um excelente campeonato brasileiro até então, né? Então no meu modo de vista não foi um momento de oscilação do Curitiba, foi uma situação que aconteceu, situações, né, que aparentemente exteriormente mostra de outra forma. Vamos agora com a pergunta do Lucas Stuck, do Mirassol Conectada. Alex, como que você vê a estrutura do Mirassol hoje, com o calendário cheio, Copa do Brasil, Brasileirão Série C, Paulistão, e com essa estrutura de primeira divisão? Qual foi seu primeiro pensamento ao retornar e ver tudo isso? Tinha alguns amigos que haviam passado recentemente pelo Mirassol e todos comentaram que a estrutura estava fenomenal, e quando eu cheguei aqui realmente foi um impacto muito grande, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns centros de treinamento de vários clubes do Brasil e eu digo, né, que tem muitos clubes com camisas pesadas no Brasil que não tem essa estrutura, então eu creio que é um clube que está se estruturando e tenho certeza que logo mais todos verão esse clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos agora com as perguntas do Rafael Rossi, da Rádio CBN. A primeira: quais as diferenças do Muralha que saiu do Mirassol para esse que retorna agora? Olha, o Alex Muralha é muito mais maduro, né? Diante de tudo que eu vivi na minha carreira, hoje eu tenho 31 anos, mas parece que eu já tenho alguns anos a mais, né? E isso é uma coisa que de uma forma é boa, porque aprendi a lidar com todas as críticas, todos os elogios, mesmo sendo uma pessoa muito centrada, independente das situações que eu passava na minha vida, né? Eu chego aqui muito mais maduro, uma cabeça muito mais tranquila do que a primeira passagem que eu tive por aqui. Vamos agora com a segunda pergunta do Rafael. Como você vê essa diferença do clube que até a sua época, onde você passou por aqui, visava o acesso e por alguns anos sempre falou em se manter na Série A1, e agora pensa grande, como por exemplo se classificar e encarar os grandes no mata-mata? Eu acho uma excelente mentalidade, né, de ambição. Um clube que se estruturou da forma que está hoje tem sim de fato que brigar por coisas maiores, por objetivos maiores. A gente sabe que o caminho é longo, que haverá muitas dificuldades, mas tenho certeza que tem tudo para poder, como eu disse, chegar numa Série B, numa Série A do Campeonato Brasileiro e disputar aí grandes campeonatos pelo Brasil. Vamos agora com as perguntas do repórter Felipe Modesto, da TV Tem. A primeira: o quanto o fato de você ter passado pelo Mirassol te dá segurança para trabalhar? Acha que a torcida ainda lembra de você com carinho? Creio que faz alguns anos que eu tenha passado por aqui, né? E acho que sim, de alguma forma se lembra, né? Porque chega até mim algumas mensagens, né, de apoio de pessoas que moram aqui em Mirassol, e isso me deixa muito feliz, né? E é uma situação assim que de certa forma assim dá muita segurança, porque é sempre bom você retornar a um lugar onde você fez um bom trabalho, onde você foi reconhecido pelo que você fez, né? Então de uma certa forma dá uma certa segurança sim. Vamos agora com a segunda pergunta do Felipe. Vendo as reportagens antigas, vimos que na primeira passagem pelo Mirassol ainda te chamavam de Alex Santana. Voltando como Muralha agora, você acredita que hoje é um goleiro melhor do que saiu em 2014? Acho que sim, né? Por tudo que eu vivi dentro da minha vida profissionalmente dizendo no futebol, acho que veio um goleiro mais pronto, mais preparado, né? E em relação ao Santana e Muralha,
assessores, repórteres que vincularam o Muralha no meu nome, né? Até então, desde a época que eu cheguei no Figueirense, era Alex Santana, e depois de uma oportunidade que o Argel me deu, comecei a fazer grandes jogos, eles vincularam esse nome e desde ali nunca mais saiu. Então, essa mudança de nome também foram os amigos aí, assessores, repórteres que colocaram. Vamos agora com a última pergunta do Felipe. O que esse Paulistão vai significar para você na sua carreira? Olha, esse Paulistão para mim vai contar de uma forma muito positiva, porque nesse momento eu preciso, né, jogar, né? Sei que todos que estão chegando aqui vai ter que trabalhar muito para poder ter essa oportunidade, né? E ninguém tem cadeira cativa aqui. Tenho certeza que o grupo que está se formando vai ser um grupo de vencedores, e a gente, vendo tudo que está acontecendo, tenho certeza que a gente vai fazer um excelente campeonato e vamos brigar lá em cima na parte da tabela. Vamos agora com a pergunta do Edivar Vila. Você tem o pensamento de um dia retornar à seleção brasileira? Eu sei que o caminho, a jornada agora é muito mais longa para eu chegar até a seleção, né? Claro que o sonho sempre vai ficar vivo, né? Sei o quanto é bom ter uma passagem na seleção brasileira, mas no momento quero focar aqui no Mirassol, dar o meu melhor da minha vida por esse clube que novamente me deu uma oportunidade para que a gente consiga os objetivos de todos aqui. Vamos agora com as perguntas do Gustavo Vila, da TS Rádio. Você viveu um momento brilhante na carreira e foi injustiçado pela mídia e pelo público após cometer algumas falhas jogando pelo Flamengo. O técnico Eduardo Batista também viveu algo parecido, chegando com o Palmeiras até a Libertadores e depois sendo demitido. Esse fator em comum que você tem com o técnico vai te ajudar nessa volta ao Mirassol, principalmente no aspecto emocional? Eu acho que aquela situação que aconteceu com o nosso professor foi alguns anos atrás, e desde lá então a gente vê o quanto a imprensa, de certa forma, eu não vou generalizar, mas leva um pouco as coisas para o lado maldoso. Isso de certa forma prejudica muitos atletas, os profissionais que trabalham junto dentro do futebol. É uma coisa que a gente tem atípica, né, que aconteceu essas situações, né? Tenho certeza que tanto ele quanto eu, ele mais pela idade, pela experiência, por tudo que já viveu dentro do futebol, sabe trabalhar bem essa parte mental e emocional. Eu também, com 31 anos, tive que aprender de uma forma, vamos dizer, um pouco cruel a levar isso, né, para a vida. Sei que vou carregar isso comigo até quando eu parar de jogar futebol, mas creio que é uma coisa que eu, falando para mim, me deixou mais fortalecido, né, com uma cabeça muito melhor, vendo as coisas de uma maneira diferente. E eu sei das minhas capacidades, né, sei também dos meus, vamos dizer, dos meus defeitos, daquilo que eu tenho que melhorar, mas de uma forma eu não sou aquilo que as pessoas falam, que as pessoas comentam de uma forma negativa. Claro que sempre vai existir, né, as críticas construtivas, né? Tem as positivas e tem as maldosas, né? E essas maldosas, as pessoas, às vezes, a gente acompanha, parece que elas gostam de sempre estar retornando isso, né? Mas isso já passou para mim e hoje eu só penso para frente, penso em hoje no Mirassol dar o meu melhor e ter conquistas aqui nesse clube que está novamente me dando uma oportunidade. Vamos agora com a última pergunta, Alex. Você tem a situação das críticas exageradas que sofreu no passado, como superadas na sua cabeça, ou ficou alguma mágoa do passado? Olha, tem algumas coisas que, vamos dizer que seja, eu vejo como perseguições, né? E como eu disse agora há pouco, já se passaram alguns anos que já passei pelo Flamengo. O último ano acho que foi em 2017, né? E esse último ano é até assim engraçado falar, porque esse último ano foi convocado para a seleção brasileira, né? A gente foi campeão carioca invicto, chegamos quase em todas as finais daquele ano, que disputamos de todos os campeonatos, né? Mas pegaram eu, vamos dizer, e jogaram toda a responsabilidade de tudo em cima de mim. E isso de uma maneira ficou marcado na minha vida, na minha carreira, né? Não tenho hoje mágoas nenhumas, né? Sei que isso já passou, mas é uma coisa que ficou muito marcado, que fica marcado na minha vida profissional, na minha vida pessoal, até porque quando se leva as críticas para o lado pessoal, fica um pouco pesado. Se for criticar só o Alex